Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda ao podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem deixarmos de olharmos para o alto. Hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre esperar com paciência. Esperando com paciência, eu tenho certeza que você está esperando aí por alguma coisa. No seu processo de autodesenvolvimento, você tem esperado evoluir em alguma área, você tem esperado alguma promessa de Deus se cumprir, você tem esperado algum sonho se realizar, você está esperando algo, você está esperando. Pense aí agora na cabeça o que mais você tem esperado. É uma mudança, é um novo momento de vida, é um avanço, é uma conquista, é um sonho. O que você está esperando? Tenha consciência aí do que é isso. E para a gente começar, a gente já vai começar com um versículo de Gênesis 21:6, que diz assim, na época fixada por Deus em sua promessa. É um detalhezinho essa parte do versículo, porque nesse capítulo está falando sobre Sara, né? Então, está falando que Sara, aí fala sobre de que Sara teve um filho, né? Na época fixada por Deus em sua promessa. Ou seja, a promessa de Deus, o que Deus prometeu a você, já tem data para cumprir, ok? Então, vamos começar com essa notícia boa. Você está sentada no consultório, talvez tenha 19 pessoas na sua frente, mas saiba que já foi fixado o seu horário de atendimento. Você chegou, você vai ser atendida. Essa promessa vai se cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você já comprou ingresso para um evento assim grande? Normalmente, quando você compra o ingresso, você se preocupa se a caixa de som do evento vai estar funcionando? Não, né? Normalmente não. Você vai se preocupar em quê? Em ir, que roupa que você vai, quem vai te levar, enfim, mais esses detalhes, né? Então, você confia que a empresa, né, a organizadora do evento, vai cuidar do evento. E você precisa lembrar, nós precisamos lembrar, que Deus vai cuidar do como. Ele só quer que a gente se arrume, se prepare para ir para esse evento. Ele só quer que a gente se prepare para essa mudança, para esse sonho, para esse momento, para essa transformação que a gente tanto ora, que a gente tanto pede. Enquanto a gente espera, eu costumo fazer assim, enquanto a gente espera as consultas do pediatra, né, dos meus filhos, eu e meu esposo, a gente tem o costume de ter um bloco de notas, e aí, assim, a gente lembrou de alguma coisa, olha, a gente tem que ver isso com o pediatra. Eu não sei, alguma manchinha no corpo deles, olha, a gente tem que ver isso com o pediatra. Vamos anotar? Aí a gente coloca ou num grupo que tem ele, ou num bloco de notas. Então, quando a gente já anota lá, falar com o pediatra. Enquanto a gente espera o dia da consulta deles, a gente se prepara anotando o que a gente vai precisar falar no dia que a gente for na pediatra. Normalmente, quando eu passo e pego um drive-thru, né, um lanche, alguma coisa, quando eu peço que eu tô esperando ali o lanche, a gente costuma meio que arrumar ali o carro para ver onde que vai ficar cada coisa, né, esvaziar ali os recipientes, os espaços onde é para ficar o copo, né? Então, para deixar as bebidas ali, organizar as coisas, os colos, para onde vai ficar a batata, onde vai ficar o sanduíche. E a gente vai se organizando ali no carro para receber essa comida. Paulo, enquanto aguardava a liberdade, né, que ele estava na prisão, ele vivia a prisão da melhor forma possível. Ele se preparava ali, né, em oração, ele louvava, ele se alegrava, ele vivia enquanto aguardava. Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente espere com paciência. A gente não precisa ficar batendo a perna, sabe? Quando você tá esperando que você vê alguém assim batendo a perna bem agoniada.
Deus quer dizer pra gente hoje: minha filha, calma, quieta essa perna aí, para essa perninha. Você vai ser atendida. Na hora certa você vai ser atendida. A gente vive na época da inteligência artificial, né? Então, tudo vem para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente fala e ali a inteligência artificial já fornece pra gente numa velocidade de tempo, né, incrível. Oferece dados, oferece informações, estratégias, várias coisas em segundos, né? Isso agiliza muito o nosso tempo, nos torna mais produtivos, facilita a nossa vida em muitas coisas. Isso é incrível. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente quer aplicar ou encaixar Deus dentro dessa metodologia. Quando a gente quer agilizar as coisas, quando a gente está falando aqui, e esse espaço é para isso, né? Porque a gente fala de autodesenvolvimento, muitas coisas, muitas habilidades, muitas coisas que a gente precisa renovar na nossa mente, desmistificar coisas que a gente aprendeu que não eram bíblicas, coisas que a gente aprendeu que precisam ser ressignificadas na nossa mente, coisas que a gente nunca teve acesso, que a gente precisa aprender agora como viver dessa forma, né? Ajustes que a gente precisa fazer em busca da vida que a gente quer, para uma vida que agrada a Deus. Nada disso é da noite para o dia. A gente tem a palavra que ela tem o poder de transformar, né? A nossa vida, mas que ela exige persistência também, que a gente ouça a palavra de Deus, que a gente pratique constantemente, né? De forma que é um exercício diário isso. A gente constantemente está diante da palavra, está praticando e obedecendo a Deus. E assim a gente vai se aperfeiçoando dia após dia, melhorando um pouquinho mais, melhorando um erro aqui, outro ali, avança. E assim a gente vai se desenvolvendo. Então, a inteligência artificial é importante? Importantíssimo, vai facilitar a gente em muitas coisas. Mas nem tudo funciona na velocidade que a inteligência artificial funciona. A gente precisa ter isso muito claro. As conexões, elas não se formam nessa velocidade. Hoje em dia, as comidas, às vezes, estão prontas em segundos, né? Então, são coisas que vieram para facilitar a nossa vida. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não generalizar esse modo de acontecer as coisas. E muito menos encaixar Deus nessa metodologia. A vida e o desenvolvimento humano, como eu falei, eles têm um tempo próprio. Nem tudo, o nosso Senhor é o Senhor do tempo. Ele que define em quanto tempo será. Ele pode fazer em segundos uma transformação na nossa vida. Ele pode fazer com que a gente realize sonhos e mude nossa realidade em segundos. Ele tem esse poder. Mas tudo é regido conforme o relógio dele, porque o tempo dele é bom, perfeito e agradável. Nem tudo vai acontecer, ou quase nada vai acontecer dentro do nosso relógio. E a nossa vida com Cristo, para que a gente encontre essa paciência, para que a gente experimente essa paz que excede todo entendimento, uma das premissas e valores principais que a gente precisa ter é entender que na nossa vida, quem está no centro é Cristo, ou pelo menos deveria ser se a gente se diz cristão. Se a gente se diz cristão, é Cristo que está no centro e não a gente. Então, diariamente, a cada hora, a cada segundo, a gente precisa lembrar e a gente precisa se comportar como uma pessoa que tem Cristo no centro da sua vida. E aí, toda vez que você tiver vontade de tomar esse trono e querer, se você está no trono, no controle ali, a gente precisa lembrar, Senhor, pera, é tu. Tá aqui, o trono é teu, o tempo é teu, que seja na tua vontade. Então, viver embaixo dessa premissa nos ajuda a desfrutar da paz que excede todo entendimento. Nos ajuda a esperar de fato com paciência. Lembrando e confiando na promessa dele. E a promessa dele é: a minha vontade é boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos 8:28. O tempo dele é o melhor. Confie nessa promessa. Confie que o tempo dele, o relógio dele é o melhor e ponto.
A gente tem muita dificuldade em lidar com essa espera, né? A gente, por conta de viver nesse ritmo muito frenético, de tudo muito rápido, a gente acaba querendo tudo para ontem. E isso faz a gente ter dificuldade em persistir. Então, a gente desiste fácil quando a gente não vê o resultado imediato. Não, eu oro aqui, eu passei uma semana de oração e jejum e eu quero que no dia 8, né? Passei 7 dias ali orando e jejum. Eu quero que no dia 8 aconteça. A gente vive como se a Bíblia fosse qual é o nome daquele homem que a gente... Aquela lâmpada, né? Que você faz ali os seus pedidos, arranha a lâmpada e pronto. Os seus desejos são realizados na mesma hora. E não é assim que Deus funciona. Nosso Deus, ele não é movido pelos nossos desejos de resultados imediatos. Ele não é movido pelo nosso relógio, pela nossa pressa. Você vai ficar batendo a sua perna o quanto quiser, porque ele não vai acelerar o processo, diminuir, porque sua perninha está nervosa. Porque você está ansiosa e não tem dormido. E aí você vai ficar com insônia e aí Deus vai olhar e ficar, poxa vida, que pena. Ela tá com insônia, deixa eu dar logo isso pra ela ver se ela dorme melhor. Não, ele não é movido. Deus é movido por suas promessas e seus propósitos. Que como a gente iniciou esse podcast, já tem data para acontecer. Sara teria um filho na época fixada por Deus em sua promessa. Quando Ele nos promete, Ele já tem uma data para isso acontecer. Tem um momento para isso. Tinha uma época fixada por Deus para acontecer. Uma época, né? Fala em uma data específica, a época fixada por Deus, que Deus já sabia que isso ia acontecer. Então não é sobre o nosso relógio. Então, mas o que eu faço, né? Enquanto eu espero? Estou aqui ansiosa para que isso aconteça, né? Seja um resultado de um exame sair, seja um grande sonho se realizar, seja uma mudança acontecer, seja uma resposta de oração. O que eu faço enquanto eu espero? Quando a gente nem sabe que dia vai acontecer e nem quando vai ser cumprido. Isso que o Senhor falou ao nosso coração. A gente vive. E não vive de qualquer jeito, a gente vive bem, aproveitando cada oportunidade, como dizia Efésios 5,16, remindo nosso tempo, gerenciando bem os talentos que nos foram confiados, como diz em Mateus 25, na parábola dos talentos. A gente, enquanto espera, nós podemos perseverar em desenvolver os frutos do Espírito, lá de Gálatas 5,22. Enquanto você espera, você se melhora, né? Você começa a desenvolver, qual desses frutos do Espírito aqui estão devagar por aqui? O que eu preciso? De mais paz, de mais alegria, de amabilidade, de domínio próprio? Deixa eu perseverar em desenvolver isso aqui, para que quando a promessa chegue, eu esteja mais pronta, mais preparada. Eu esteja pronta para receber aquilo que Deus tem para mim. Um milagre, uma bênção. E você vai se desenvolvendo. Pense nesses frutos, olhe. Acho que é uma oportunidade boa de você reler e pensarmos aonde eu posso melhorar. O que eu posso desenvolver aqui para estar cada dia mais pronta, né? Como eu, quando eu vou pegar o drive-thru, que eu vou arrumando o carro. Eu quero que quando o lanche chegar eu já esteja pronta para comer, porque eu estou com fome. Assim, eu quero muito esse milagre, assim, mas eu quero estar pronta para isso, quero desfrutar da melhor maneira possível desse milagre. Então, que a gente possa, enquanto espera, perseverar em desenvolver os frutos. E perseverar porque não é fácil. Não é fácil. Desenvolver os frutos do Espírito, a gente precisa de perseverança, mas Deus nos deu um poder, um espírito de poder, né? Que a gente é capaz. A gente precisa se esforçar, se dedicar para desenvolver cada vez mais, exercitar esses frutos do Espírito na nossa vida. Uma outra opção e sugestão é que a gente persista nos bons hábitos para glorificar a Deus, né? Então, quais os hábitos que eu preciso
desenvolver na minha vida, que vão me deixar mais preparada, que vão me melhorar enquanto pessoa, que vão me desenvolver mais, para que eu glorifique a Deus com isso. Tá, então nessa área aqui X, que eu tô esperando esse milagre, essa bênção, essa promessa acontecer, essa mudança, eu tô esperando isso, beleza. Mas quais as outras coisas que eu posso fazer, que eu posso impactar, que eu posso desenvolver de bons hábitos no meu dia a dia, que vão glorificar a Deus, que vão abençoar outras pessoas? Então, pense nisso e persista nesses bons hábitos também. É uma atividade física, é uma leitura que vai te ajudar, é se conectar com pessoas. Desenvolve e persiste em desenvolver bons hábitos. Uma outra sugestão é ame enquanto você espera. Ame, vamos amar, abençoando outras pessoas com o que tem hoje. A gente está esperando muito e a gente fica, quando eu tiver, quando chegar lá, quando acontecer, e a gente esquece de olhar para aquilo que a gente já tem, para aquilo que a gente já recebeu, para aquilo que a gente para aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. E que a gente pode hoje abençoar com o que a gente tem. Deus já lhe deu muitas coisas, eu tenho certeza. Olhe para aquilo que você tem e pensa, como eu posso abençoar outras pessoas e amar os meus irmãos, que é uma das principais missões que Deus me deu, através disso. A própria ciência fala sobre o quanto fazer o bem aos outros, o quanto amar os outros tem um impacto positivo na nossa saúde. Um impacto grande, né, na nossa saúde mental e física. Então, essa é uma missão que o Senhor já havia nos dado, já havia nos informado. Ame, abençoe outras pessoas, não espere para quando tiver abençoar. Faça hoje, abençoe hoje com o que você tem hoje. Uma outra sugestão é se desenvolva, estude, melhore. Não se contente em ser mais ou menos. Em Deuteronômio 28:13 fala que Deus nos fez para ser cabeça e não a cauda, né? Então, se dedique no que o Senhor já colocou hoje na sua mão, dê o seu melhor, se esforce, se destaque, não se contente com ser mais ou menos. Ai não, quando isso aqui chegar, aí sim eu vou me melhorar, aí sim eu vou investir nisso, investir naquilo, investir em mim, me desenvolver, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais espiritual, mais cheia dos frutos do Espírito. Não, faça isso hoje. Se desenvolva, melhore. Não se contente em ser mais ou menos. Não é isso que Deus tem para nós. Se cuidar também é se melhorar, é buscar excelência em tudo que a gente faz. Que a promessa de Deus nos encontre preparada, sendo fiel no que nós temos, para então receber o melhor. Que Deus possa lá encontrar com a gente, que a gente possa ouvir da sua voz, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito lhe colocarei. Que nós possamos receber esse elogio do Senhor, de que fomos fiéis, tudo que Ele nos deu. Enquanto você espera, lembre do que você já recebeu, do que você já tem. Tenha um coração grato, agradeça a Deus e mostre para Ele que você não vai fazer mais, melhor, se melhorar ou mudar se você receber X ou Y, se X coisa acontecer, não. Você vai mudar hoje porque você o ama, porque você o obedece, porque você quer ser fiel a Ele, independente do quando dele. Independente se vai ser hoje ou amanhã, persista nisso. Persista.
em se dedicar, em desenvolver os frutos do Espírito, em se melhorar, em ser uma pessoa melhor para glorificar o nome de Deus, para brilhar a luz de Deus onde quer que você for. E não esqueça, se cuide, com um cuidado que, sobretudo, vem do alto. Tem uma frase muito legal, de Robert Murray, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Quando a gente não se cuida, a gente prejudica o nosso cavalo, que é o nosso corpo, a nossa vida, o instrumento que Deus nos deu para levar a sua mensagem. Quando você não se cuida, quando você tá com dor de cabeça, tá adoentado, tá sem saúde, quando você tá triste, com autoestima baixa, se sentindo mal, ansiosa, estressada, a gente tem uma probabilidade muito maior de desagradar a Deus, né? Porque a gente tá ali vulnerável, a gente tá ali com o nosso cavalo manco, o nosso cavalo devagar. E aí a gente, muitas vezes, o quanto que a nossa falta de cuidado, de autocuidado, impede que a mensagem de Deus chegue a outras pessoas, que as pessoas vejam. Óbvio que tem situações, tem momentos, né, que a gente está passando por uma dificuldade, que não necessariamente foi por conta de falta de cuidado, mas o que depender de nós, que nós estejamos comprometidas com a nossa saúde como um todo, para que sejamos cavalos saudáveis, para que esse cavalo possa ir levar a mensagem do Senhor. Percebe que quando a gente não está bem, a mensagem do Senhor, até onde a voz dele chega, sim, ele pode usar outra pessoa. Mas e você, o que ele colocou na sua mão? Será que você vai ser chamada de serva boa e fiel? Vamos pensar nisso. Que a gente possa esperar com paciência e vivendo. Esperar com paciência no Senhor, como dizem Salmos. E esperar vivendo. Vivendo tudo que Ele já nos deu. Porque embora a gente ache que, poxa, eu ainda não tenho aquilo, a gente precisa lembrar que a gente já tem tudo que a gente precisa. A graça dele nos basta. Então, mesmo que isso demore muito, ou até nem aconteça, Abraão não viu o tamanho da sua descendência. Ele não viu. Ele confiou na promessa que Deus deu. E ele foi fiel ao Senhor, independente dele ter visto rápido ou não, do Senhor ter mostrado para ele ali na hora, dele ter tido 50 filhos ali na sua velhice. Não, ele foi fiel, porque ele confiava no Deus que prometeu. Que assim possamos ser mulheres fiéis a Deus, comprometidas com a nossa vida, com a vida que Deus nos deu, com a mensagem que Ele colocou na nossa vida, para que nós possamos glorificar Seu nome e brilhar a luz dele. Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse episódio tenha edificado a sua vida e que se isso aconteceu, se te abençoe de alguma forma, que você possa deixar aqui sua reação, seu curtir, sua avaliação. Deixe seus comentários de o que Deus mais falou com você através desse podcast. E compartilhe com uma amiga, aquela amiga que você sabe que está esperando algo especial aí do Senhor, que tem andado ansiosa nessa espera, nesse processo, que você possa abençoar a vida dela também, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.